Então, dando continuidade aqui ao nosso projeto, a gente vai mostrar como montar os combos e os Radeon Buttons, né, no nosso cadastro de produtos. Vamos lá. Bom, antes da gente iniciar, a gente vai fazer uma pequena alteração aqui nesse Apache Common Binutils no nosso projeto. A gente vai implementar essa dependência do Apache Commons Binutils no nosso projeto. É uma biblioteca Java, das mais comuns, né? Ele fornece alguns métodos utilitários para a gente preencher algumas propriedades Java Beans. Então aqui a gente define a versão, a gente se lembra bem, né, que um bin, na verdade, nada mais é do que um objeto. Né? Então, esse pacote aqui ele nos oferece algumas propriedades bem interessantes, alguns métodos utilitários bem interessantes. Tá? Então vamos lá, aqui a gente define a versão dele que a gente vai utilizar. Aqui a gente define a dependência, você já tem, né, familiaridade com isso. Né? A gente tem que abrir o nosso arquivo .xml, a gente lá em cima define qual é a versão dessa dependência do projeto que a gente vai depender dele, que a gente vai utilizar algumas classes dele, e aqui a gente coloca as dependências, que ele vai lá no repositório central e baixa para o nosso repositório local. Né? Para a gente poder lembrar, lá no nosso projeto, a gente tem aqui, ó, essa pasta Maven Dependencies, né, onde ficam todos os projetos que a gente baixa. Um deles vai ser esse cara. Vai ser o Apache Binutils, tá? Que está por aqui, né? Está escondidinho aqui em algum desses projetos aqui. Beleza. Bom, nessa etapa a gente vai montar os combos referentes ao estilo e o sabor. O estilo é uma tabela, sabor é um enumerado. Tá? Nas aulas passadas, vocês podem, se não lembrarem, tem que voltar lá para poder lembrar um pouquinho sobre isso. E o rádio referente à origem, que é nacional ou internacional. Tá? Que é isso aqui. Ó. Então a gente tem aqui essas duas opções e tem esse botãozinho de rádio aqui para a gente poder marcar o que a gente vai querer. Se a origem do nosso produto é nacional ou ela é internacional. Nós vamos iniciar alterando a classe Produtos Controller. Inicialmente, a gente vai importar a classe Model and View. Então, está aqui, ó, Model and View. E esse é numerado sabor. A gente já vai ver um pouquinho da prática disso aí. Ó. Esse Model and View olha, é do pacote Servlet. Né? É um Servlet que a gente vai colocar. A gente vai ver daqui a pouquinho na prática. E lá no nosso modelo, a gente tem um sabor. Tá? Lá nesse pacote Model, a gente tem o sabor que a gente vai utilizar. Ele está aqui dentro. Tá? Bom, lá no nosso projeto, a gente especifica a view e passamos os dados a ela e a gente vai utilizar para exibir lá naquela nossa combo de sabores. Então, olha só, pessoal, olha só que interessante. Ó. Dentro do nosso Produtos Controller, o que a gente está implementando aqui? Ó? Lá naquele mapeamento, quando o cara digita lá a nossa rota, para a gente poder acessar essa rota produtos/novo, que vocês se lembram muito bem, a gente já falou muito sobre isso, né? Eu tenho até aqui, ó. Ó, deixa eu apagar isso aqui. Ó, quando a gente digita essa nossa URL, até aqui a gente tem, isso aqui é o protocolo, isso aqui é o domínio, essa aqui é a porta, que a gente define no Tomcat, esse aqui é o nosso projeto, que é o nome dele, ou Stock Warehouse, né, dependendo aí do projeto, da versão. Isso aqui é a nossa rota, produtos/novo. Então, isso aqui tudo é automático. Então, o nosso projeto ele já entende que tudo que a gente for requisitar lá no navegador, lá na URL, quando a gente chega lá aqui, ó, no navegador, quando a gente chega aqui e digita essa URL, toda a requisição, isso aqui é padrão. O que a gente acrescenta é a rota que a gente vai definir, que é o que a gente quer apresentar, né? Que ele renderiza, a partir disso aqui, ó, ele traz
o HTML que a gente quer renderizar. Só recapitulando rapidamente, né, que tem algum tempo que a gente não fala sobre isso, o que é esse produtos barra novo aqui? Ó? O produtos barra novo nada mais é do que isso aqui. Ó. Vamos lá. Ó. A nossa aplicação começa no app initializer, que é o pontapé inicial, tudo começa por aqui. Aí ele identifica lá no webconfig os caminhos das nossas classes, né, principalmente da classe controller. Aí ele vai achar o nosso controller, que é esse produtos controller, que é esse cara que a gente está falando agora. Ó. É esse cara que a gente está falando na nossa apresentação. Não, não é aqui. É aqui. Que é esse cara aqui, ó. É o nosso produtos controller. Tá? Produtos controller, produtos controller. Então, esse cara que vai controlar tudo. Então, quando você dá um enter lá na URL, ele entra aqui dentro, opa, ele acha essa rota, a rota que a gente digitou. Que é essa rota aqui, o produtos novo. Que é do tipo get, né? Ele começou lá deu o primeiro enter aqui. O que você vai fazer? Ele vai procurar esse produtos novo aonde? Lá no webconfig, a gente definiu que ele vai procurar na pasta templates. Então, ele vai vir na pasta templates e vai achar aqui o cadastro produto.html. Então, ele vai retornar isso aqui, ó. O cara retorna. Só que aqui a gente está transferindo as responsabilidades. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui um modern and view. A gente recebe o nosso objeto, né? A gente define um objeto, né, que é produto, porque a gente vai preencher o produto, né, são os dados que a gente vai preencher. E aí, no momento em que ele vai executar, a gente vai utilizar um objeto chamado MV, que vai fazer a carga dos sabores. Olha, quando eu coloco mv.add objeto, o que ele faz? Ele vai pegar os valores que a gente tem referente aos sabores, certo? Por meio desse objeto sabor aqui, ó. Tá aí uma coleção que a gente comentou naquela aula passada lá do repository. Né? Então, com isso, ele já vai fazer a carga. Então, lá no nosso formulário, aqui, ó, quando eu clicar aqui, os sabores já vão aparecer. Então, quando eu dou esse enter aqui, ó, eu chamei pela primeira vez. Nesse momento, ele entra aqui e ele faz o seguinte. Antes de retornar a minha view, ele faz a carga dos sabores. Então, quando ele faz a carga dos sabores aqui, ó, opa, tá aqui, ó. Olha os sabores aqui, ó. Já estão todos carregados, tá? Maravilha, show de bola. Aí aqui no método, a gente tem um outro modern view, tá vendo? Agora a gente já, vamos dizer assim, a gente já delegou responsabilidades para esse cara, esse modern view, que vai apresentar lá, que vai encaminhar para a nossa view o que vai ser retornado aqui para a tela. Anteriormente, não sei se vocês se lembram, nas versões anteriores, a gente simplesmente mandava retornar isso aqui, dava um return produto barra cadastro produto. Agora não. Agora eu estou delegando a minha responsabilidade para esse model view, model and view. Tanto aqui no método get, quanto aqui no método post. Tá? E o detalhe que a gente está vendo é aqui, ó, que a gente está criando aqui os sabores. Tá? Bom, no template cadastro produto.html implementamos o thit para listar o combo sabores. Agora vem aqui uma novidadezinha aqui na nossa lógica, né? Que é quando a gente aperta isso aqui, ó. Ó, quando a gente dá esse clique. O que ele faz? Ele vai utilizar esse comando de interação chamado it, que faz parte da tag do TimeLeaf, para quê? Para poder percorrer essa coleção. Ó, a gente criou uma coleção de sabores. Esses sabores aqui é uma lista. Então a gente vai fazer o seguinte, todos os sabores que ele percorrer, ele vai atribuir para o sabor.
Então, quando eu selecionar algum, se eu clicar aqui, eu selecionei o doce, olha lá, o que ele vai fazer? O valor selecionado vai ser atribuído no caso, para a identificação dessa minha caixinha de texto, digamos assim. Que não é uma caixinha de texto, né? Isso aqui, na verdade, é um select, é um option, né? É um option que a gente definiu. Tá? É diferente dessa caixinha desse input, né? Isso aqui é um option, para a gente poder definir a opção. Tá? Então, quando a gente seleciona só o sabor. Agora, para mostrar, a gente mostra a descrição. Eu mostro o texto de descrição. Tá? O código não aparece, mas é o código que a gente seleciona. Tá? Essa é a ideia. Então, quando a gente reinicia o servidor e executa, opa, está lá, ó, passa a funcionar dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Simplesmente com a implementação desse pequeno código que a gente faz na nossa aplicação. Tá? Por quê? Porque esses sabores aqui, ó, eles foram alimentados dentro do controller, tá vendo? Ó? O controller, ele pegou os sabores a partir da definição que a gente fez lá no nosso modelo, que a gente indicou onde é que os sabores são enumerados. Tá? Bom, tranquilo, tá, gente? Isso aqui, ele funciona assim. Quando a gente entende isso, é uma receita de bolo. Sempre que a gente tiver um enumerado, como sabores, por exemplo, tá? Ou, sei lá, cores de roupa, alguma coisa assim, que a gente quer colocar na nossa tela para o cara poder selecionar, basta a gente definir lá no model o nosso enumerado e a gente implementa dessa forma. Aqui a gente faz a carga e na hora lá do HTML a gente cria um option para a gente poder fazer essa interação, para permitir que o usuário escolha um determinado sabor, no caso, que a gente está mostrando. Tá? Bom, a gente testa, ele funciona assim, agora a gente avança para os estilos. No caso dos estilos é um pouco diferente. Por quê? Porque estilo, ele vem de uma tabela. A gente tem uma tabela lá no nosso banco de dados chamada estilos. Então, para a gente implementar o combo de estilos, o que a gente faz? Olha só que legal, pessoal, como é que as coisas se encaixam agora. Eu crio uma interface estilos. Olha que legal, vou criar um repositório. Por quê? Porque eu vou usar um método do Spring Data. Eu não vou fazer isso na mão, eu não vou usar select aqui na minha aplicação. Eu vou utilizar um método do Spring Data que vai me retornar os estilos. Tá? Então, ó, quando eu clico aqui, ó, ele já traz os estilos, mas quem retornou isso aqui para mim foi o quê? Foi um método que pesquisou lá na tabela para poder carregar isso aqui. É o que eu vou mostrar agora para vocês. Só que para isso, a receitinha de bolo é a seguinte, eu sempre crio, lá no meu pacote repositório, eu crio uma interface, estendendo o JPA repositório, que é o padrão que a gente aprendeu agora há pouco, né, que a gente reviu, na verdade. A gente já tinha visto isso aqui quando a gente viu o JPA repositório. Tá? E a gente está utilizando o conceito do Spring Data, que é um projeto do Spring, que a gente também falou nas aulas anteriores. A gente passa aqui a tabela, que é a classe, que representa a tabela que a gente quer utilizar, e aqui a gente coloca o tipo, que é o tipo da chave, que no caso é o ID, né? O identificador, que é do tipo long. Tá? A gente já falou sobre isso aqui na aula anterior. Bom, aí a gente continua. Nós vamos agora para onde? A gente vai lá para o produtos controle, ó. Aonde a gente tinha implementado agora há pouco os sabores. A gente vem aqui, a gente importa, ó, a gente tinha importado o sabor, né? Lá do modelo. Aqui a gente importa lá do repositório os estilos. Então, quando você vê esses estilos repositório, vocês vão se lembrar desse cara. Eu faço essa importação por quê? Olha que legal, pessoal. Agora vem a mágica, olha. Aqui dentro, quando eu faço a minha requisição, ó, quando eu venho aqui, dou um Enter aqui em cima, quando eu chamo essa URL aqui, ó, e dou um Enter aqui, o que ele faz? Antes de montar isso, ele carrega também os estilos. Aqui, ó, ele carrega aqui, ó, essa linha. Olha que legal, ó. Estilos. Quem são os estilos? Quem são os estilos? É o meu repositório.
Meu repositório, aqui, ó. Meu repositório. Tá legal? E olha que bacana aqui, ó. Olha o auto-wired que a gente aprendeu na aula anterior, olha. Ele instancia aqui para mim esses estilos, ó, a partir da interface estilos. Ele instancia isso aqui, ele cria um objeto, estilos. E esses estilos, olha, quando eu faço um find all, ele carrega aqui para dentro todos os estilos que eu tenho lá na minha tabela do banco de dados. Então, olha, se fosse aqui um PHP, eu teria que fazer um select e tal, from estilos e tal, teria que fazer toda uma jogada. Se eu fosse trabalhar com DAO, eu teria que fazer isso. Só que como eu estou trabalhando com repository, cara, tudo isso está encapsulado nos métodos lá do DAO. E quando eu estendo aqui, eu vou voltar aqui para frisar muito isso, ó. Tudo aqui, ó, esse JPA repositório. Tá? Tá tudo aqui dentro desses métodos. Os meus estilos está estendendo ele, então eu posso usar os métodos dele, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Find all em cima dele. Tá legal? Aí quando eu carreguei, o que vai acontecer? Pô, lá no HTML é partir pro abraço, galera, aqui, ó. Lá no HTML do estilos, isso aqui, ó, para poder aparecer isso aqui, basta fazer esse códigozinho aqui, ó, só isso, ó. É tipo aquele que eu fiz do sabor, ó. Eu faço também um option, eu coloco aqui o ID que eu estou usando, né? Eu defino o ID para esse option. Eu coloco o títulozinho para o cara poder selecionar. Olha o each aqui. O each é um for each, é um for para poder fazer uma interação. Ele pesquisa todos os estilos. Ele abre aqui, ó, ele vai exibir o que? O nome. Quando eu escolho, por exemplo, o vinho branco, quando eu escolhi o branco, ele seleciona o que? É o código. O código é que me interessa. Quando eu for gravar lá na tabela de produto, eu vou precisar gravar o código do estilo, não o nome do estilo. Tá certo? Então, essa lógicazinha aqui, ó, é igual, ó, tá vendo? Sempre eu faço isso quando eu tenho que montar esses combos. Tá? Muito simples, pessoal. Legal, olha só a prática. Isso aí, ó. Tá? Executando, ó. Legal. Então, agora, aí isso aqui eu quis mostrar para vocês, tá? Que quando você executa isso aqui, eu não vou fazer isso aqui na prática para não estender essa gravação, mas olha só, se você clicar, se você mandar clicar com o botão direito e mandar inspecionar o código, se você for analisar os elementos, se você selecionar aqui, você vai ver que ele montou dentro do nosso HTML, tá vendo? Ó? Os códigos e os nomes. Esse procedimento aqui, ó, isso aqui, ó, opa, desculpem. Ele fez a carga dos nossos estilos e quando ele executou HTML, ele já inteirou, já jogou tudo lá para dentro. Já está tudo guardadinho aqui. Então, quando eu clico aqui, ele vai me abrir essa lista. É por isso que eu disse para vocês que aqui a gente trabalha muito com coleções. Lembra da que a gente falou na aula anterior? Que é uma das características do repository. Ele trabalha com coleções, essa é a ideia. Tá? Maravilha. E para finalizar, a gente vai falar sobre as origens, né? Aqui, ó. Origem, vamos lá, aqui, ó. Se é nacional, se é internacional. Tá? Então, aqui eu também tenho um enumerado das origens, nacional e internacional, que está lá dentro do modelo. Lá dentro do modelo. Tá? Ele retorna também um array, que aqui no caso tem duas ocorrências, né? Ou é nacional ou internacional. Mesma coisa, pessoal, só que aqui é diferente. Aqui a gente vai trabalhar com region button, o tipo é radio. Então, no caso do radio, a lógica que a gente utiliza é exatamente essa. Ó. A gente tem um input para poder receber e um label para poder exibir. Tá? Então, eu vou clicar ou no nacional ou no internacional. Quando eu for gravar, o que a gente vai pegar? Nesse caso, como ele trabalha com enumerado, é o que ele vai gravar lá no banco de dados, ou nacional ou internacional, de acordo com o que a gente definiu aqui no nosso modelo. Tá? Quem quiser relembrar, é só olhar nas aulas anteriores, quando a gente definiu esses modelos que a gente criou, tá? Esses enumerados. Essa é a lógicazinha muito simples da gente poder ler e entender esse tipo de interação. Ó. Ele vai pegar as duas origens, tá? Ou nacional ou internacional.
A partir da nossa seleção, ele vai saber o que a gente selecionou para a gente poder gravar na nossa tabela de produtos. Ok? Legal. Aqui eu faço a mesma coisa, mostrando para vocês como é que vocês poderiam inspecionar elemento, clicar com o botão direito no formulário, inspecionar elemento e ver como é que funciona quando você seleciona isso aqui, como é que ele representa isso, né, internamente no nosso HTML, selecionando aqui, né, os elementos, né, elementos. Legal, tá aí. Essa foi a implementação que nós fizemos, concluímos nessa nossa aula, mostramos como é que a gente implementa dentro do nosso formulário de produto a exibição do estilo, a exibição, a carga, a exibição e a possível seleção, que o usuário, é óbvio, o usuário vai ter que selecionar, né? Um estilo, um sabor e uma origem para poder gravar o nosso produto, depois que ele digitar isso e clicar no botão salvar. Então, essa é a ideia e isso é o que a gente quis mostrar na aula de hoje.